Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade, com entrevistas, perguntas dos nossos internautas e dicas GAPs e reflexão sobre temas atuais que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente na esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você, que nos assiste, a se envolver nos problemas da sua cidade e também do Brasil, para que se torne um influenciador e uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. Hoje, eu recebo o assessor parlamentar Pablo Almeida, que vai conversar com a gente sobre a igreja pós-eleições de 2022. Olá, Pablo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cássia, é um prazer estar aqui. Prazer te receber aqui. Obrigado. No nosso programa. E eu queria começar conversando com você, Pablo, para você me falar um pouquinho como você avalia a participação da igreja nessas eleições deste ano. A participação da igreja ela é sempre muito importante, né? Em toda a esfera aí da sociedade. O que é a igreja? A igreja ela é composta de pessoas. E essas pessoas, elas vivem em uma sociedade. E existe uma necessidade na sociedade do engajamento das pessoas em temas importantes. E a política é um tema muito importante, em que todas as pessoas, principalmente os cristãos, eles devem estar ali trabalhando ativamente para levar um pouco da sua cosmovisão para a atuação na sociedade. A igreja hoje ela tem um mandato espiritual, né, mas ela também tem um mandato social e um mandato cultural. O mandato espiritual diz respeito à salvação, diz respeito às doutrinas da igreja, diz respeito a você apresentar esse Cristo que nós conhecemos e que nos salvou para outras pessoas. Isso é muito importante. Mas esse mesmo Deus que salvou essas pessoas, ele tem o desejo de transformar a sociedade através delas. Então, assim, eu vejo que o papel da igreja na sociedade é gerar transformação. Cristo ele nos chamou para ser sal e luz dessa terra. E ser sal e luz dessa terra remete a envolvimento, né? A igreja ela tem que estar envolvida em assuntos importantes da sociedade. A política é mais um deles. Então, assim, o papel social da igreja é o envolvimento. A gente não vê muito estímulo, né? Na própria igreja, a gente não vê muitas igrejas que venham estimular as pessoas a trabalharem nesses ambientes sociais. Isso é uma crítica que eu faço construtiva para a nossa base de fé, que é o estímulo a isso. Eu me lembro que quando eu tinha em torno ali de 17, 18 anos, eu era de uma outra denominação e de períodos em períodos, né, de 2 em 2 anos, as pessoas vinham até mim e perguntavam, falando, Pablo, em quem que eu vou votar? Porque que a pessoa que você falar aí eu vou votar. E eu gostava muito de política, eu sempre gostei muito de política, sempre tive envolvido em pautas políticas, mas eu não estudava a fundo isso. Eu era um adolescente, de 17, 18 anos ali, e o pessoal vinha até mim para procurar informações sobre política, mas isso no período da eleição. Pós o período da eleição, ninguém mais se importava. E essa é uma crítica que eu faço para nós, né, para a nossa base cristã, que é a seguinte, o que a gente está fazendo? A gente está formando os nossos jovens dentro da igreja para quê? Para ter um embate na hora que chegar ali na universidade. A gente tem um dado aí, por exemplo, que 70% das pessoas, dos jovens cristãos que entram dentro da universidade, abandonam sua fé. E por que isso? Porque a igreja ela é muito boa no mandato espiritual, em falar sobre salvação, em falar sobre as doutrinas da nossa fé, mas ela ainda não cumpre aquele papel desejável para falar sobre o nosso mandato na sociedade. E eu vejo que na hora que a pessoa chega ali na universidade, chega ali no colégio, ela tem um embate, ela abandona a fé, ela fala, realmente isso daqui que eu vivi toda a minha vida. Às vezes a pessoa nasceu, foi criada na igreja e teve todos aquele momento ali na sua juventude, na sua infância, dentro da igreja. Mas na hora que pisa numa universidade, começa a andar com pessoas que não são pessoas ali que ela estava acostumada a andar, começa a ver o mundo de forma diferente, fala, não, isso aqui vale a pena.
Isso aqui é assim mesmo. Por quê? A pessoa ela é cristã, ela é salva, ela já teve uma experiência com Cristo, mas ela não teve o seu cognitivo, a sua cosmovisão transformada. Então, assim, eu vejo o papel da igreja nessas eleições muito ativo. A gente teve realmente muitos líderes se posicionando, muita gente falando sobre a eleição, isso foi muito bacana. Mas eu vejo que falta ainda a gente dar um suporte para essa mesma igreja, um suporte intelectual que vai fazer com que essas pessoas estejam ali caminhando no dia a dia, entendendo, falar, poxa, eu sou um cristão não só dentro da minha igreja, mas eu sou um cristão em todas as áreas da minha vida. Isso que eu acho que seria o mais importante da gente pensar nesse momento do envolvimento entre a igreja e a política. Mas nessa eleição específica, muitos líderes sim se envolveram, muitas igrejas sim se posicionaram por pautas morais, não por conta de pessoas, mas sim por pautas morais. Mas eu acho importante a gente, daqui para frente, ir estruturando isso e instruindo mais os nossos jovens que estão chegando agora, que serão os próximos eleitores e o nosso futuro da sociedade também. É um consolidar, né? Assim, dar continuidade àquilo que já começou. E aí, dando continuidade, você acha que a igreja assim, mudou a forma de pensar nessas eleições em específico, em relação à política? O que você acha? Olha, a forma de pensar, eu vejo assim, a igreja, como eu disse, ela se posicionou mais, né? Eu acho que a igreja ela teve um start da importância de participar dessa ação política. Mas eu não vejo que, de fato, isso vai perdurar se a gente não tiver uma base de ensino consolidada. Por quê? A base de ensino, um exemplo, escola bíblica dominical. Eu já fui líder de escola bíblica dominical de crianças, né? Quando eu era líder de jovens. Chegava para a gente alguns temas lá, claro que a gente poderia alterar, fazer algum tipo de alteração, mas nunca chegou uma pauta assim, como que eu devo ser cristão na minha escola? Como que eu devo ser cristão no meu futuro emprego, que eu tratava ali com crianças, né, adolescentes, como que eu devo ser cristão dentro da minha casa? Era sempre uma pauta mais voltada pelo seguinte sentido, aqui na igreja, como que eu vou ser crente? E eu não vejo que isso é a solução do problema. Eu acho muito assim, que a gente tem que realmente consolidar, que a gente realmente tem que criar bases, que a gente tem que fortificar os nossos jovens. Por que não colocar uma matéria de política ali na escola dominical? Não política propriamente dita, em quem você vai votar ou como que você vai... Não é isso. O que é política? É a arte de influenciar pessoas. Como que você vai tratar, levar a sua visão cristã que você tem aqui para uma sociedade corrompida. Aí entra essa questão que eu falei dos 3 mandatos, social, espiritual e cultural. A gente precisa investir nos nossos jovens que são o futuro, essa questão do mandato social e do mandato cultural. A gente tem que formar bons cristãos que vão sair da igreja e vão transformar de fato a sociedade. A gente precisa disso. Deus me deu a graça de rodar há muitos anos atrás com o pastor Lucinho. Aí eu fiquei 5 anos rodando, conhecendo muitas realidades do país. E hoje, né, trabalhando como assessor parlamentar, mas também trabalhando ministerialmente com o deputado eleito agora, Nicolas Ferreira, que a gente rodou durante 2 anos o Brasil inteiro com uma palestra chamada O Cristão e a Política. E nessa palestra, o pessoal achava que a gente ia lá, em determinado lugar, para pedir votos para um determinado candidato. Até mesmo para ele. A gente chegava no interior do Maranhão, o pessoal, você veio aqui pedir voto para você, mas espera aí, eu sou de Minas, não tem nada a ver. Então você veio aqui pedir voto para o presidente Bolsonaro. Não, nada a ver. No final da palestra, muitas pessoas iam na frente e se rendiam a Cristo. Por quê? A gente montou essa palestra, o Nicolas ele fez isso de uma forma muito bacana, de realizar essa palestra para a pessoa que está ali escutando isso entender o seu mandato, entender o seu chamado. E o que nós cristãos precisamos entender? Que nós temos um chamado, que Deus ele não esqueceu e estava cuidando ali do filho de uma pessoa mais importante e você nasceu sem querer. Não foi isso, você tem um chamado. E o seu chamado, muitas das vezes, nem todo mundo vai ser um pastor, nem todo mundo vai ser um ministro de louvor, nem todo mundo vai ser um diácono.
Mas você pode ser um médico, você pode ser um advogado, você pode ser uma pessoa, um sapateiro, você pode ser uma pessoa que vai estar trabalhando em algum ambiente da sociedade, que é o seu chamado, que Cristo chamou para aquilo. Certa vez perguntaram para Lutero, falando assim, um sapateiro chegou para ele e falou, Lutero, como que eu posso agradar mais a Deus? Ele falou, o que você faz? Ele, sou um sapateiro. Ele falou, faça bons sapatos e venda a um preço justo. É dessa forma que você vai estar glorificando e agradando a Deus. É verdade. E assim, eu acho que a grande maioria está mais lá fora da igreja, né, do que dentro. Exatamente. E a gente precisa de uma igreja que converse com a sociedade. Com certeza. Porque cristianismo é esse que pode conversar comigo durante um momento espiritual ali dentro da igreja, mas não me oferece nenhum suporte relacionado ao meu trabalho. Não é um cristianismo verdadeiro, eu vejo. Ou então, pelo menos, não é uma parte do cristianismo que as pessoas acabam esquecendo de falar, né? Então, é importante a gente ter esse envolvimento aí e pensar. Ser cristão não é só dentro da igreja. A gente precisa ter uma visão cristã e uma cosmovisão, né, que é uma visão de mundo para toda a sociedade, para todas as áreas da nossa vida. Verdade. Então, assim, só para a gente dar uma fechada nessa pergunta, qual deve ser, de fato, a relação do cristão com a política? Tem um político holandês, ele se chamava Abraham Kuyper. Ele foi primeiro-ministro da Holanda, se eu não me engano, entre 1901 e 1905. E ele tem uma frase que é muito interessante, que diz assim, não há 1 centímetro quadrado em toda a extensão do cosmos que Cristo, que é soberano sobre toda a criação, não clame, é meu. Ou seja, Deus, ele quer ser Deus não só da sua vida espiritual, mas de todas as áreas da sua vida. Deus, ele não quer que você seja um cristão somente dentro da igreja, mas ele quer que você seja um cristão dentro da sua casa, no seu trabalho. E ser cristão em ambientes públicos, no campo do debate público, não remete a você pegar uma Bíblia, colocar ela debaixo do braço e sair andando para cima e para baixo e gritando versículos. Não. Billy Graham, ele fala uma coisa muito interessante, é que muitas pessoas eles não vão ler a Bíblia. Muitas pessoas de fora da igreja não vão ler a Bíblia, nem dentro da igreja tem muita gente que lê, né? Então, assim, fora da igreja, muitas pessoas não vão ler a Bíblia, e você aí que está me ouvindo, é a Bíblia que esse mundo vai ler. Então, a importância desse envolvimento no social é isso. Cristo, ele quer redimir a sociedade através da sua vida. Cristo, ele quer fazer uma transformação nessa sociedade através da sua vida. Você que foi salvo, você que aceitou Cristo como seu Senhor e seu Salvador, tem que entender que ele não te retirou dessa terra. Deus, ele não deu a salvação para a gente foi lá, teve aquele momento bacana, você aí que é cristão, já teve aquele primeiro contato ali com o cristianismo, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Olha que a gente está aqui. E por que ele não nos levou automaticamente para o céu? Sabe, eu penso dessa forma, que ele não nos levou porque ele quer que nós fiquemos aqui para um processo de santificação, porque a salvação, na minha visão, ela é um ato único, mas o processo de santificação ele vai acontecendo até o fim da nossa vida, e para que, através dessa mudança que ele gerou na minha vida, outras pessoas possam ser alcançadas, assim como eu fui. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Por aí, né? Agora a gente vai um pouco para uma pergunta um pouco mais polêmica. O que você diria para um cristão que se autodenomina de esquerda? Que se autodenomina de esquerda, eu digo que ele pode existir, sim. Mas, na minha visão, ele não está vivendo um cristianismo verdadeiro. O que é a gente tem que pensar na questão ideológica, né? Porque essa visão de esquerda, ela vem muito ali, na maior parte ali, da visão de Marx, né? E Marx ali, a gente tem a Escola de Frankfurt, por exemplo, que teve como seus principais expoentes ali, o Herbert Marcuse, Theodor Adorno, entre outros ali. E eles têm uma visão muito interessante, que é a seguinte: a sociedade ela é formada de estruturas e também existem as superestruturas. E dentro dessas superestruturas tem ali que são a base da sociedade. Tem a igreja, a família, o Estado. E o que eles entenderam que eles devem fazer? Eles não conseguem quebrar a igreja de fora para dentro. Eles não conseguem olhar a igreja e falar assim, vamos destruir a igreja. Por quê? Eles olham lá para trás, vê o que acontecia com os cristãos no primeiro século ali, todo mundo morrendo, mas a igreja só crescia.
O que acontece com os cristãos na China hoje, né? Por exemplo, perseguição total, você tem um monte de cerceamento, o que já aconteceu no período comunista também, ali na Rússia, em todo tempo. O que acontece? A igreja, quanto mais você bate, mais ela cresce. É igual uma massa de bolo, né? Mas eu vejo o seguinte, aí eles começaram a fazer o quê? Tentar infiltrar para destruir essa estrutura de dentro para fora, e não de fora para dentro. Eles viram que não deu certo. Então, eles tentam infiltrar dentro da igreja, colocando uma visão de Marx aqui. Hoje a gente tem vários movimentos progressistas dentro da própria igreja, e pessoas que acreditam realmente que Karl Marx foi uma pessoa que deve ser louvada. Nossa, ele pensa no social, ele pensa nisso, ele pensa naquilo. Por isso que eu falo que é tão importante a gente ter uma base dentro da igreja que vai estruturar esses jovens. Porque não é que em 5, 10 minutos eu vou conseguir falar e expressar todo o arcabouço contrário a uma ideologia de esquerda que já tem anos e anos, e todas as estruturas, por exemplo, hoje que nós temos de escola, de faculdade, é voltada para isso. Então, o que poderia contrapor essa visão? Você estruturar os seus jovens. Então, você pastor, você líder, você que é uma pessoa que acredita de verdade nesse chamado, nesse mandato de Cristo para você, instrua os seus jovens nisso. As pessoas têm que entender isso, a gente precisa de instrução, a gente precisa pegar a igreja de fato e colocar ela uma igreja atuante, e uma igreja atuante é uma igreja pensante. Jesus, ele veio para transformar as nossas vidas, mas também transformar a nossa mente. E a gente precisa, muitas vezes, de ajuda de pessoas, de cristãos que já estão mais avançados na fé, de estudiosos, de pessoas que estão capacitadas para nos instruir nisso. Então, assim, pode existir um cristão de esquerda? Pode sim, assim como pode existir uma bola quadrada. Então, eu não vejo um nexo entre a ideologia marxista e uma visão cristã de mundo. Eu acho assim, as pessoas olham para um movimento conservador que tem nascido agora no país, aqui no Brasil, e olham e começam a apontar os erros. Ah, isso aqui é cristão, isso aqui... Não, não é assim que funciona. O movimento conservador são pautas que são vividas, são pautas que são culturais, por assim dizer, que a gente olha para o passado e fala assim, poxa, isso aqui deu certo, por que vai mudar? O conservador em si, ele tem uma tendência a ser cético, mas nem sempre os conservadores que você vê aí vão ser pessoas cristãs. Você tem muitos conservadores que não são cristãos. Então, assim, a gente tem que separar a questão política, muitas vezes, tá, da nossa visão de mundo, da nossa cosmovisão. Muitas vezes, a visão conservadora e cristã, ela vai sim convergir, mas em outros aspectos também não. Então, a gente tem que estudar, estruturar melhor as nossas igrejas a respeito desse assunto, para, assim, poder combater esse marxismo, essa visão de esquerda que tem assolado dentro das igrejas. Ah, sim. A gente está caminhando aqui para o final, eu queria que você deixasse para a gente uma mensagem aí aos nossos telespectadores que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no Conexão GAP, é um prazer para mim. E, mais uma vez, incentivar você que está assistindo esse programa, que chegou por aqui, que Cristo ele tem uma forma de trabalhar em nossas vidas. E se Ele já te salvou, se você já entregou a sua vida para Ele, tenha isso em mente. Ele quer te usar como um agente de transformação nessa sociedade. Procure bons livros, procure ministrações que falem a respeito do papel do cristão na sociedade. Procure pessoas que vão te ajudar nisso daí. O cristianismo ele não vai ficar somente na esfera espiritual da sua vida. Cristo, assim como Kuyper disse, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele quer, sim, transformar a sua vida e te usar para transformar também essa sociedade. Bom, Pablo, infelizmente nosso tempo já acabou. Eu quero te agradecer, né? Muito obrigada pela sua presença, sua participação e as suas contribuições aqui com a gente. Obrigado. Estamos de volta com Conexão GAP e agora nós vamos responder a pergunta de um dos nossos telespectadores. E quem está aqui comigo é a integrante do GAP, Gláucia Soares, que hoje vai participar do nosso programa GAP Responde. Gláucia, bem-vinda ao Conexão GAP. E qual que é a pergunta de hoje? Olá, Cássia. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui. A nossa pergunta de hoje vem de Brasília, Distrito Federal. Quem pergunta é o Eduardo Lima.
Ele pergunta: tenho 14 anos e percebo que os meus amigos adolescentes e os jovens não têm interesse em discutir assuntos sobre política e nem melhorias para o nosso país. Como o governo, as escolas e as igrejas podem agir para estimular mais a nossa participação social? Excelente pergunta, Eduardo. Muito legal sua percepção e busca de soluções para um maior envolvimento dos adolescentes e jovens em importantes temas de nosso país e da sociedade em geral. Recentemente, os adolescentes entre 16 e 18 anos tiveram a oportunidade de tirar o título de eleitor para participar do processo de eleição. E o total de documentos emitidos foi significativamente maior quando comparado aos anos anteriores, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Ainda assim, há muito a se avançar para o envolvimento dos jovens em espaços importantes de decisão da sociedade. Sabia, Eduardo, que há uma legislação específica para os jovens de 15 a 29 anos em nosso país, que diz que todo jovem tem direito à participação social e política? E o Estatuto da Juventude, que traz direitos e diretrizes de políticas públicas, como a valorização e promoção da criatividade e da participação de jovens no desenvolvimento do nosso país. E existem várias formas de se envolver nas questões da sociedade, em espaços de decisão, com direito à voz e voto, como se tornar participante de organizações da sociedade civil, realização de atividades de voluntariado em sua comunidade local e atuação em conselhos, como os da juventude municipal e estadual. Espaços de representação são importantes na construção da cidadania. O desafio está em se ampliar as alternativas de inserção do jovem por meio de iniciativas que priorizem a sua participação ativa na sociedade. O conhecimento de direitos também é muito importante para que possam contribuir efetivamente em soluções e melhorias em áreas da sociedade, como a educação, saúde e trabalho. Além disso, ações para a participação social, por meio de diálogo direto entre o governo e o cidadão, estão sendo cada dia mais divulgadas e utilizadas num processo de elaboração de políticas públicas e de tomada de decisões, como Participa Mais Brasil. Nessa plataforma, você poderá dar sua opinião em leis e ações do governo e no site Fala BR poderá fazer pedidos de informações para qualquer órgão do governo, como dados para uma pesquisa de faculdade, e também fazer denúncias e reclamações anônimas, caso perceba algum ato ilícito da administração pública. Incentivar e promover ações que engajem os jovens a uma causa com educação política que os apoie em suas demandas, assim como o conhecimento de instrumentos de participação social, são formas para o fortalecimento da democracia. Os desafios são grandes para a participação mais ativa de jovens na sociedade, mas eles começam a partir de nós. E você, Eduardo, já está sendo um agente de transformação, como Jesus nos ensinou em Mateus, capítulo 5. Somos a luz do mundo. Então, Eduardo, deixe a sua luz brilhar por onde passar, sendo um jovem que faz a diferença em nossa sociedade. Então é isso, Eduardo. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir nosso perfil no Instagram, @gap.nec, e enviar um direct pra gente com a sua pergunta, seu nome, sua cidade e a hashtag GAP Responde. Até mais, pessoal! E como este programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a dica da semana. E dessa vez, quem vai dar uma dica super legal para a gente é a integrante do GAP, Karine Said. É com você, Karine. Olá, pessoal! Bem-vindos à Dica do GAP da Semana, este espaço que traz para você diversas dicas de livros, cursos, músicas, filmes e muito mais. Dicas que certamente irão edificar a sua vida na caminhada cristã e cidadã. E a dica do GAP dessa semana é a plataforma Brasil Paralelo, no endereço brasilparalelo.com.br. A plataforma oferece uma programação rica e variada, com conteúdos diversos e conteúdos conservadores. Lá você pode
encontrar filmes, desenhos animados para as crianças, cursos, artigos, documentários e muito mais. Assista, por exemplo, documentários como o Teatro das Tesouras, Pátria Educadora, Cortina de Fumaça, A Crise dos Três Poderes, A Face Oculta do Feminismo e muitos outros. Não deixe de acessar a plataforma e conhecer os conteúdos brasilparalelo.com.br. E agora vamos à nossa reflexão bíblica. Hoje vamos refletir na palavra de Oséias 4:6, que diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Pode-se dizer que o resultado das eleições presidenciais deste ano foi um alerta, principalmente à igreja. É perceptível que tais eleições refletiram algo muito além de política. Elas demonstraram como a política tem um impacto direto sobre a vida de todos. Contudo, por muito tempo, essa esfera foi negligenciada pela igreja, por considerar que política e fé não se misturam. Mas toda a construção de ideias e projetos de lei que norteiam o país, por exemplo, tem como base algo em que se acredita. Seja por um cético ou cristão, a pessoa sempre vai construir suas ideias a partir de algo em que ela acredita, seja a Bíblia ou qualquer ideologia. As ideologias estão formando a cosmovisão das pessoas, ou seja, a forma delas experimentarem a vida e a sociedade. Como resultado das eleições, vimos que, infelizmente, para milhões de brasileiros, valores de combate à corrupção, de valorização da vida, proteção da liberdade, da propriedade privada, defesa da família e da infância não são prioridade. Diante disso, o que fazer? O Senhor nos responde em Isaías 58:12 o seguinte: os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador da brecha, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. O resultado das eleições mostrou quantas ruínas há no entendimento de milhões de pessoas em nossa nação. Já dizia em Oséias 4:6, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O que tem sido a base para os pensamentos das pessoas? A necessidade de uma nova reforma branda diante de nós, nós precisamos, como Neemias, ser reparadores das ruínas da nação. A nossa sociedade é estruturada em esferas de influência e, assim como no reino, é preciso ocupar o território. Os filhos de Deus precisam limpar as suas lentes e sua forma de enxergar o mundo, ou seja, sua cosmovisão, para estarem totalmente alinhados à visão da palavra de Deus, tendo condições de construir ideias e opiniões a partir do conhecimento dos estatutos de Deus. O nosso rei jamais vai desistir do Brasil. Assim, ele nos convoca: avante, povo de Deus. Temos muitas ruínas para restaurar. Há muito trabalho pela frente. Vamos avançar o reino de Deus até que ele volte. Bem, hoje nós vamos ficando por aqui, mas eu te espero no próximo Conexão Gap, hein? Tchau, tchau!